E aí, cara, eu queria também explorar toda essa história aí com o resgate, não o resgate, mas o seu encontro, né, com o CCRJ, e já vai para o segundo mandato, e eu queria entender um pouco desse contexto, assim, tanto a motivação sua de, cara, vou entrar numa entidade, né, que, eu não sei se eu expliquei aqui, mas vou falar de novo, o CCRJ é o Clube de Criação do Rio de Janeiro que está aí para fomentar o mercado, né? E tem várias iniciativas, né? Desde capacitação, enfim, trazer mais conversas, fazer provocações e tudo mais. E é uma entidade de muitos e muitos anos. Então, ela vem acompanhando a evolução, né, da nossa própria comunicação, da mídia e tudo mais. Então, quando você decide entrar, que cenário de mercado ali você encontra e o que você pensou que, cara, vai fazer diferença se eu fizer isso e isso pelo nosso mercado, pelo nosso Rio, que sempre teve uma disputa ali até com São Paulo e tal, foi sendo esvaziado, não estou encontrando uma palavra melhor, mas foi tendo menor relevância. E como que você, né, conseguiu dar essa motivada e os desafios de um primeiro mandato, do segundo, né, enfim. Vamos lá. Quando você estava perguntando, eu sabia exatamente o que eu ia falar, agora eu esqueci, peraí. O CCJ tem 50 anos, ele começou acho que em 75, foi, ano passado completou 50 anos, não sei se eu estou bem de conta, mas acho que foi isso. E ele foi importante para muita gente, ele é uma porta de entrada para estudantes no mercado de trabalho, a propaganda é uma panelinha, né? É muito difícil você entrar. Então, ter uma entidade como o CCRJ que ajuda nessa passagem é muito importante. Foi importante para a minha vida também. Eu entrei por uma consequência de uma porta que o CCRJ abriu. Mas ninguém conhecia o CCRJ. E hoje em dia a indústria criativa está ganhando um papel, uma relevância que nunca teve. Você viu? Ainda mais no Rio, né? Ainda mais no Rio. Super o Rio é a capital da indústria criativa da América Latina. E a gente está vendo o cinema, por exemplo, o entretenimento passando a indústria automobilística, que todo mundo achou que era que mexia a responsável pelo progresso, né? Exatamente. Então, assim, tem primeiro tem por que eu vim? Na verdade, não fazia parte dos meus planos, eu estava entrando de sócio na agência, tinha um monte de coisa para fazer na minha agenda, não fazia parte, mas tinha uma galera que queria que fosse alguém representativo e a gente não estava conseguindo achar alguém, né? Tá tudo muito difícil, todo mundo, não dá para culpar ninguém, tá todo mundo correndo atrás, né? O negócio, a brincadeira do mundo, você matava um leão, hoje 2 leões, 3 jaguatiricas e uma capivara. Então eu topei tentando achar um jeito de conciliar. E o que aconteceu foi que é muito legal, sabe? Então, assim, eu não fumo, né, durante a semana. Então, a minha sensação é que às vezes eu paro o que eu estou fazendo, faço uma coisinha do CCRJ e volto como se fosse um ritual. E eu tentei fazer isso de um jeito muito leve, exatamente para não me prejudicar. E eu tenho uma filosofia lá que é o meetingless. Então, assim, eu só não marco reunião, que não vai dar, não vou conseguir botar. Mas se a gente resolver por WhatsApp, se a gente resolver num call rapidinho, tudo anda. E a gente tem feito um monte de coisa, principalmente porque estava todo mundo carente. A gente veio da pandemia, estava todo mundo carente de se ver, a gente fez encontros, estava todo mundo carente de capacitação, a gente está fazendo palestras, estava todo mundo carente de personagens, né? A gente está com o podcast ajudando as pessoas a se conhecerem também, quem está onde, o que é. O que acontece é que o Rio a gente é uma indústria de 5 bilhões por ano, mas ninguém se conhece. Você quer ligar para alguém, você não sabe quem. Então, o CCRJ, o nosso foco é muito claro, né? É promover talentos e fomentar negócios. Então, tudo que faz sentido, que entrega isso, a gente topa, tudo que não é bem isso, a gente não faz. Então, a gente vai muito assertivo, a gente tem feito um monte de coisas, pusemos 14 estagiários em agência de propaganda no primeiro ano de mandato. Muito legal, né? Muita gente. Nossa, muita gente. Então, assim, isso é importante, isso mexe na vida de um monte de gente, cara. É uma carreira, né? É o que a gente estava falando, os profissionais do Rio, que estão no Rio, são muito feras. Então, assim, o cara já chegar bebendo dessa fonte, né? Tipo, cara, 14 pessoas, que legal. Então, a gente tem um grupo hoje com 6 universidades. Quantas agências tem no Rio hoje? Umas 30, talvez. É muito difícil, porque tem tamanhos diferentes. Algumas estão registradas no Sinap, outras não estão. Eu posso estar falando um número que é totalmente aleatório. Mas pensando em 30 e ter 14, né? Tipo, cara, muito legal. Então, assim, os eventos foram muito legais, juntar todo mundo. Agora tem uma coisa que aconteceu que eu acho no Rio, que falta o futebol de base.
que é o futebol de base? Toda agência tinha aquele cliente pequeno onde se fazia as coisas mais ousadas, aparecia, era bom para o cliente e bom para quem está trabalhando. Hoje em dia está tudo tão corrido e tudo tão caro que os pequenos anunciantes foram para a internet e não voltaram, perderam completamente o contato. Eu falo por causa do CCRJ, eu falo com muitos CEOs. E já fiz apresentações do cara falar assim, no meio da apresentação, eu tô emocionado, tô aqui, tô todo arrepiado, não sei o que, chega no final da apresentação, mas o que vocês fazem? É post? Então, assim, eles não têm mais noção. Aí usam todo, né, o conceito, a história toda, mas eles não sabem mais o papel da agência, porque eles foram muito pro digital. Então, acho que um dos papéis também é a gente, sei lá, educar ou voltar a ter cases relevantes. Então a gente tentou fazer o CCRJ Lab, que a gente fez parceria com 6 faculdades, para ajudar de graça as startups a terem uma comunicação um pouco mais profissional. O problema não é estar no digital, o problema é você não ter um posicionamento, uma mensagem de marca, né, suficientemente sólida, consistente, para você comunicar em todos os seus pontos de contato, toda a jornada. Quando você está no digital com tudo isso, você tá no papel você tem uma agência por trás, no fim das contas, você tem o pensamento de uma agência. Mas o que acontece é meio um pouco voo de galinha, né? Às vezes. A marca vem, eu preciso... O cara faz uma vitrine no Instagram. Exatamente. É simples assim, né? E às vezes, né, e faz com IA, e aí influenciador, aí bomba, aí depois acaba. Aí ele chama um outro, aí realmente faz e aí acaba de novo. Então, assim, ele não quando você tem esse trilho de marca, quando você tem um conceito, cada ação sua ajuda a reforçar esse conceito. Quando você não tem, você está o tempo todo começando do zero. Então, é um pouco isso. E a gente está tentando resgatar isso e principalmente tentar fomentar os negócios com potencial, negócios médios ou marcas que poderiam estar... Tem uma coisa que aconteceu com o digital, que é as marcas deixaram de fazer parte da cultura, né? Faber-Castell, eu lembro dos comerciais de Faber-Castell, era emocionante. A Faber não diminuiu, não deixou de vender, mas ela só está falando com o nicho dela hoje. Então, esse comportamento coletivo da comunicação se perdeu um pouco e está todo mundo descobrindo o que é. O Rio tem uma propriedade muito legal, que é o outdoor, o consumo outdoor. Estava numa palestra da Central do Outdoor, eles falando das vantagens do outdoor. Eu falei, cara, tem uma coisa que vocês têm que, para mim, é a maior vantagem de vocês e vocês não falaram, que é o seguinte: eu vejo o mesmo outdoor que você. A gente tem um comportamento, um consumo coletivo. A gente pode falar sobre aquele outdoor. Você não pode mais. Hoje em dia, a minha televisão é diferente da sua, o seu YouTube é diferente do meu. Está tudo muito fragmentado. Então, fica ainda mais importante você ter um pensamento que, de alguma forma, concatene todas essas ideias. Senão, você fica o tempo todo atirando, fazendo... Né, um a um, né? Um a um. É perfeito. E como estão os desafios agora, né? Porque aí você já está ali há uns anos e aí foi conseguindo ali fazer os seus movimentos, fomentar. E qual é, né, o legado até então e os desafios daqui para frente? Nesse momento, exato. A gente já construiu um monte de coisa. A gente já fez 5 campanhas nas principais TVs do Rio, né? Então, assim, aquela entidade que era completamente desconhecida já não é mais tão desconhecida assim. Então, o que é muito legal, acho que todo mundo está se sentindo um pouco mais prestigiado, né? No fim das contas, é a nossa casa, é importante a gente estar entrando, ocupando espaços e mostrando um pouco mais, falando da gente também. A gente tem lá o nosso Instagram, que é a nossa emissora de TV, onde a gente fala com um público que está crescendo cada vez mais. O nosso Instagram já dobrou de tamanho desde que legal. A gente começou, muito legal. O que se dá um sinal de que a gente, né, tem uma relevância que está se espalhando, e a ideia é um pouco chamar mais da indústria da comunicação mesmo, da indústria criativa, porque todo mundo passa pela folha de papel em branco, o que eu vou fazer, os desafios são muito parecidos. Então a gente quer trazer mais gente, se aproximar do cinema, se aproximar do pessoal da música e das marcas também, porque acho que todo mundo tem a ganhar. A marca quer fazer uma música com alguém, ele também não tem um canal para chegar nessas pessoas. Eu lembro que eu vi em 2003, que era um pacto pela Macan, que era o pessoal da Bolsa e os artistas. Vamos conversar e vamos tentar, as marcas e os artistas, vamos tentar achar coisas juntos. Eu acho que é muito esse o papel do CCRJ, como é que a gente aproxima esse mercado que todo mundo tem a ganhar, se todo mundo se conhecer um pouco mais, até porque conhecendo um pouco mais os desafios de cada um. Você pode ajudar no desafio do outro e você pode fazer esses collabs e essas trocas sem necessariamente envolver recursos financeiros, né? Tratos que todo mundo ganha.
E a gente está agora, o passo agora, montamos essa estrutura, agora a gente está tentando profissionalizar. Já tivemos algumas experiências legais com festas patrocinadas. A gente começou a primeira no playground da minha casa, que por acaso é um espaço legal, e foi muito bacana. Que aí gerou a segunda, que gerou a terceira, nós fizemos já 4, e a última tinha 12 patrocinadores. Então, assim, Caramba! aos poucos a gente está. Como é que eu posso dizer? Porque assim, não tem um objetivo. Acho que o objetivo é tentar usar os potenciais que a gente tem agora da melhor maneira. E o que acontece é o que acontece muito com. Ontem a gente estava falando com uma agência que ajuda a gente, a Banana BR. Eles estão falando, não sei, Bruno, tá um pouco confuso. Eu falei, não, fica tranquila, vai estar confuso porque eu estou envolvido. Mas as coisas vão clarear. E aí ela hoje, pô, você tinha razão, barata, não sei o que e tal. E assim, às vezes, para mim o processo criativo é muito sobre levantar poeira, né? Você bagunça, levanta poeira, dá uma olhada de fora, deixa a poeira sentar, que você vai ver, olha, aqui tá tendo um caminho mais legal, aqui, olha que não tá brilhando aquilo dali. Então, às vezes, quem se assusta às vezes você se assusta com a poeira, não, calma, que vai baixar, você vai ver melhor o caminho, e é muito assim. Tem um passo de, você nunca sabe o que vai acontecer, tem um passo de fé na história.